Prossigamos então, irmãos, com o nosso estudo na segundo capítulo da carta primeira de Paulo a Timóteo, versículos de 8 a 11. Li na quarta passada o mesmo trecho, mas estou lendo, repetindo, para que a gente possa dar continuidade dentro do nosso contexto, né? 1 Timóteo capítulo 2, versos 8, 9, 10, 11. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças, nem ouro, nem pérolas, nem roupas caras, mas com boas obras, como convém às mulheres que professam adorar a Deus. A mulher deve aprender em silêncio, com toda a sujeição. As irmãs, na quarta-feira passada, foram avisadas e saíram aqui um pouco preocupadas, né, com o que nós temos que falar nessa oportunidade. Está até mais cheio. Então, assim, o que o pastor vai dizer, né? Primeiro, irmãos, a gente sempre relembra, né, o que foi falado no estudo passado. Paulo enfatizou o conteúdo da oração, concentrando-se na necessidade de nos explicar como a oração deve ser feita. Se em termos de conteúdo, esse conteúdo tem a ver com a doutrina, com o que nós precisamos crer acerca da oração, do Deus Pai com quem nós falamos, dos papéis do Deus Filho, o Senhor Jesus e do Espírito Santo, enfim, com a teologia da oração, a maneira de orar tem a ver com a atitude pessoal, com o jeito de ser. Eu me lembro de uma missionária nossa que nós ajudamos e que ela trabalha com refugiados, e ela, quando veio aqui, contou uma experiência de ter que ficar internada num hospital da Itália, onde ela ficou no mesmo quarto com uma muçulmana. E a muçulmana, descobrindo que ela era cristã, começou a conversar com ela e perguntou a ela sobre a oração, o que ela pensava sobre a oração, né? Ela fez algumas explicações e a muçulmana disse: vocês não oram nada, vocês não sabem nada sobre oração. O Islã sabe o que é orar, né? Então falou naquelas cinco vezes que você ora por dia, do Ramadã, aquela coisa toda, mas a explicação da nossa irmã foi muito simples. Você está confundindo as coisas, meu filho. Você está fazendo da oração uma obrigação. Mas para o cristão, a oração é intimidade. A oração é comunhão com Deus, não é uma obrigação. Nós oramos sem ter essa preocupação de que temos que orar tantas vezes por dia. Podemos orar quantas vezes quisermos, mais, menos, não vem o caso. Agora, a oração para nós é fazer com que Deus esteja bem juntinho de nós, seja nosso companheiro. Isso na teologia islâmica é impossível, né? Eles não têm eles chamam de Alá de o justo, o misericordioso, mas eles não admitem que você se refira a Deus com quem você possa ter uma relação carinhosa, amiga, pessoal, não é? O apóstolo entende que o orar tem de ser algo envolvido com o sentimento de misericórdia, sentimento de dependência de Deus. Não é, como eu falei, uma questão de ter, de fazer, mas é algo que é muito bom fazer. Porque quando se pensa assim, evitam-se as orações, né, feitas com a intenção de se mostrar a habilidade no orar, de se atrair aplausos, né, ou de se cumprir uma agenda. Lamentavelmente, no nosso meio, há pessoas que usam a oração para isso, né, para mostrar o quanto são hábeis na forma de orar, e aí tem todo um palavreado especial, diríamos até teologicamente tudo certinho, dentro da ordem que precisa ser feita, não é? Na verdade, ninguém bate palma, por isso que eu pedi que nas orações do Pai Nosso das crianças não se bata palma, diga-se apenas amém, mas lá no fundo há pessoas que oram na intenção de serem depois elogiadas, aplaudidas. O irmão ora muito bem, né? Que bom que o irmão sabe orar, etc. e tal. Ou às vezes de se cumprir uma determinada agenda da pessoa, né? Não é a agenda de Deus.
Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões, né? Mostrando aos irmãos que a palavra grega aqui é homem mesmo, homem no sentido masculino da palavra. Por quê? Porque só os homens poderiam ter essa orientação de orar em todos os lugares. As mulheres tinham restrições muito severas, não podiam chegar e nem parar em determinados lugares. Os homens podiam parar nas praças, podiam parar nas ruas, podiam entrar numa reunião de amigos e pedir a oportunidade para orar. As mulheres não. Então, uma restrição é para as mulheres nesse sentido, né? Mas os homens, por causa disso, também foram instados a assumirem uma determinada conduta, né, para orar. As mulheres eram vetadas, como eu disse, de estar em lugares que não os liberados para elas. Então, nada a ver com a ideia de que os homens podem orar em todos os lugares e não as mulheres, porque as orações das mulheres são menos eficazes, né? Mas eu já ouvi uma interpretação idiota desse tipo. Com certeza, o que o apóstolo ensinou não contradiz o que o Senhor diz no Sermão do Monte, porque aqui nós estamos falando de uma oração pública. Eu quero que os homens façam orações em todos os lugares, né? E aí sempre vem na nossa mente aquela recomendação que nós temos no Sermão do Monte, do entrar no nosso quarto, né? Ou no nosso pequeno aposento, como diz a reza em outras traduções. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. E então seu pai que vê no secreto o recompensará. Mateus 6,8. Orar, irmãos, no seu quarto é a ênfase, a ideia de que toda oração é para ser feita à luz do desejo, da necessidade de se sentir pertinho de Deus. E aí pode ser no seu quarto, pode ser no trem, pode ser no ônibus, pode ser dirigindo o seu carro. Orar nada tem a ver com a glória pessoal, com o orgulho, mas sim com a glorificação do reino de Deus, com o socorro aos outros, da salvação dos outros, do encontro consigo mesmo. A oração que é autêntica, ela produz essa preocupação com o próximo, ela nos envolve de modo a nos encontrarmos conosco mesmos. Disse outra vez que não existe uma determinada posição para orar. Às vezes alguns irmãos me perguntam sobre isso. Pastor, qual a melhor posição para orar? É de joelhos, é sentado, é deitado? Veja bem, irmãos, não há posições. De joelhos, sentado, em pé, deitado, andando de mãos para o alto ou no peito. A posição é determinada pela situação que quem vai orar está vivendo. Por isso é que Paulo diz, orem sem cessar, ou orem continuamente, 1 Tessalonicenses 5,17. Agora, o que não pode ser alterado é o orar com mãos santas ou puras, conforme algumas traduções, sem ira, sem discussões, sem contrariedade. O apóstolo estabeleceu que a condição das mãos santas ou limpas podem influenciar a eficácia da oração. A palavra de Deus nos fala da necessidade das orações públicas, mas estabelece que elas precisam ser eficazes, sem ira ou raiva, o que é a descrição de uma vida justa, equilibrada, porque a ira ou raiva facilmente leva ao desequilíbrio, por isso a palavra alerta, irem-se, mas não pequem, não deixe que o sol se ponha, né, sobre a ira de vocês. As nossas orações não são impedidas pelo fato de sermos pecadores. Nossos pecados já foram perdoados através da fé no sacrifício do Senhor Jesus, mas elas podem ser impedidas por práticas de realidades que se tornam incoerentes com a nossa vida de pessoas cujos pecados estão perdoados, como a falta do perdão, por exemplo, como o mau relacionamento, né, entre marido e mulher. O oráculo de Deus diz que o marido que não honra a mulher tem as suas orações interrompidas. Se queremos orar e sentir que nossas orações são ouvidas, se desejamos ser mudados em nossas orações para compreendermos e aceitarmos corretamente a vontade de Deus, então devemos ter mãos limpas que não sejam controladas pela raiva, pela revolta, pela contrariedade. Embora Paulo aqui tenha enfatizado o homem, né, no sentido masculino, é óbvio que as instruções sobre a oração também eram para alcançar as mulheres. Usando a questão do dever orar em todos os lugares, Paulo destacou o dever dos homens cristãos
de fazerem isto, porque as restrições, como dissemos, em termos de lugares, seriam bem menos, mas nas orientações sobre a oração, a serem feitas com as mãos santas ou puras, sem contendas, estão inclusas as mulheres. Por isso, Paulo disse, da mesma forma, as mulheres. Ou seja, ele incluiu na primeira parte as mulheres, porque ele diz agora, da mesma forma. Quer dizer, eu já falei que vocês também devem orar desta forma, mas vou fazer uma colocação agora específica em relação às mulheres. Só que se para os homens ele destacou o poder orar em todos os lugares, ao se referir à mulher, ele destacou a maneira da mulher cristã se comportar na oração. Alguns aqui interpretam esse texto, que quando Paulo começa a falar da mulher, que isso é um comportamento de culto, mas não vejo razão para isso. O texto não facilita esse tipo de entendimento, está continuando a falar sobre oração. Então, essa questão da própria mulher se vestir, aqui está se referindo ao momento de oração, à reunião que se faz para orar, que se fazia, não é? Nas congregações para orar, e aí nós entramos no texto de hoje. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças, nem ouro, nem pérolas, nem roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que professam adorar a Deus. Então, Paulo continuou a falar sobre oração, também sobre oração pública, mas então ele se dirigiu especificamente às mulheres. O que ele diz nesse versículo, bem como no seguinte, deve ser interpretado no contexto do culto de oração, ainda que se possa pensar, e obviamente estender isso em relação ao culto geral da igreja. Por quê, irmãos? Porque a mulher influencia as atividades espirituais dos homens, em termos de oração. Os homens são influenciados pelas atitudes e pelo modo de viver das mulheres cristãs, inevitavelmente. Eu quero agora mostrar aos irmãos 2 PowerPoints. Eu vou mostrar primeiro como é que as mulheres se vestiam na época em que Paulo escreveu o que está aqui. É o primeiro PowerPoint, põe para nós. Dá uma olhadinha aí, os irmãos observem que Paulo falou sobre cabelos, e Paulo falou sobre joias e vestidos. Isso tem mais ou menos, segundo os historiadores, por volta do ano 60, época mesmo que Paulo está escrevendo, né, essa carta. Até que elas se vestiam de forma diferente, bonita, né? Mas observem os cabelos. Agora eu vou mostrar aos irmãos por que a preocupação de se pentear desta forma, por causa das deusas. Vamos ver agora o outro? Sim, ainda são sobre os cabelos. Vamos passar mais um pouquinho mais adiante, ver se tem o PowerPoint sobre o cabelo das deusas. Isso aí. Artêmisa, Diana, e no fim são todas a mesma coisa. Observe o cabelo das imagens dessas deusas que existem hoje nos museus, né? Foram preservadas. E é por isso que Paulo se preocupa e diz para as mulheres cristãs terem cuidado com os cabelos frisados. Observe que os cabelos delas todas eram frisados. E isso era modelo para as mulheres de então. Os irmãos observem que na primeira parte, as mulheres têm os cabelos frisados, e elas frisavam os cabelos porque as deusas tinham as imagens com seus cabelos frisados. Era uma forma de se achar abençoadas, não é? Pelas deusas, de se identificar com as deusas. É por isso que Paulo tem esse tipo de preocupação que nós devemos entender dentro do contexto também, para não passarmos aí para ideias extremadas. Então, observemos a influência nos penteados dos penteados, né, das figuras das deusas. É claro que o apóstolo desejava para as mulheres o mesmo comportamento, orações com mãos santas, sem iras, sem contendas, e por isso a prudência no vestir-se dentro de um contexto que, influenciado pelo paganismo, os modelos, como eu disse, eram as deusas e suas sacerdotisas, podia provocar irritabilidade nos homens da igreja, situações que contrariavam, né, a própria comunidade cristã. Não há uma proibição. As irmãs podem ficar mais despreocupadas, mas eu gosto de frisar o meu cabelo, vai ter um casamento aqui, eu vou... Veja bem, o texto não está proibindo, o texto está pedindo moderação. Não há proibição, não pode haver,
Porque no Apocalipse, capítulo 21, verso 2, João comparou a igreja como uma noiva enfeitada para o seu marido. Procurem figuras de noivas ali do primeiro século, como é que elas eram enfeitadas. Muito enfeitadas. Cabelos também feitos dessa forma. Então, é claro que ele está dentro desse contexto. O texto não está proibindo as mulheres de fazerem isso. O texto está querendo levar a que a mulher entenda que não é essa maneira de se trajar que vai mostrar que ela é uma pessoa realmente bela, né? A beleza está na prática das coisas que se coadunam com aquilo que lhe permite orar da forma que convém. O que há é a necessidade da moderação. Moderação e ostentação andam por caminhos opostos. O que Paulo está pedindo às mulheres cristãs é que suas roupas e cabelos estivessem bem dispostos em seus corpos para não despertar a curiosidade e provocar os comentários dos outros. Que muita gente hoje, infelizmente, não tem esse tipo de cuidado, né? Vez por outra, a gente está vendo aí irmãos que comentam, né? Vestimentas, e de irmãs, né? Que também comentam vestimentas de pessoas, né? Que às vezes são imprudentes, né? Na forma de se vestirem. Paulo estava preocupado com o fato de que algumas mulheres cristãs imprudentes, agindo de forma imprópria na forma de vestir, causassem distúrbios emocionais nos homens presentes. Um filósofo americano, acho que ele já morreu, pelo menos até onde eu sei, uma vez ele estava num programa de televisão e o negócio foi comentar, entrou-se o comentário sobre igrejas, né? E aí perguntaram a ele o que ele achava dos protestantes. E se adora os protestantes, principalmente as mulheres protestantes, pela maneira como elas se vestem. São maravilhosas, né? Mas ele estava fazendo uma ironia, né? Em relação a esse tipo de comentário. Ele era americano, estava lá naquele contexto dele. Uma vestimenta ostensiva e extravagante indica uma mente que não está voltada para as coisas celestiais. Quando se exagera na forma de vestir, o que é que está valendo? O desejo de chamar a atenção. Não tem outra explicação. Falo de chamar a atenção de forma provocativa, porque quando alguém está bem vestido, não é? Bem vestida, chama a atenção também, mas sempre chama a atenção de uma forma positiva, né? As pessoas gostam de ver, falam, comentam, né? Oh, como a irmã está elegante, está bonita e tal, né? Porque gostou da sua forma de se vestir. A roupa, irmãos, é um dos símbolos do caráter. Pela forma como se veste, uma mulher revela o seu caráter. O homem também, mas a mulher chama mais atenção do que o homem, não é? Nesse aspecto. Se ela tem um caráter frívolo, ela vai se vestir como uma mulher frívola. Mas se ela tem um caráter sob o controle do Espírito Santo, ela vai se vestir de uma forma piedosa e decente. Nem com ouro, nem com pérolas, nem com roupas caras, lembrou o apóstolo. A preocupação aqui é de que, por meio do que se ostenta, pode-se acabar dando um destaque às naturais diferenças que existem no status social da própria igreja. Mesmo nos tempos do cristianismo primevo, existia a realidade das diferenças do status social nas congregações cristãs. Havia membros da igreja que, por exemplo, tinham escravos, como era o caso de Filemon, e havia membros da igreja que eram escravos, como era o caso de Onésimo, escravo de Filemon. Então, a ideia é de que há de se vestir de forma que a diferença de status desapareça o máximo possível. E as mulheres cristãs podiam ajudar muito nisto, e muito, né, chamando a atenção pela forma decente, equilibrada, que podiam se trajar de acordo com as suas posses. Com certeza o oráculo de Deus não queria proibir a mulher de orar publicamente, afinal, o verbo principal desse texto não é vestir, mas é orar. Mas a mulher cristã sabe que a oração deve ser acompanhada por atitudes que levem à tranquilidade, a bons pensamentos e bons sentimentos. Por isso se precisa se vestir com decência,
não com exageros, quer em termos de roupas, de joias, cosméticos caros, etc. Não deve se achar enfeitada, a mulher cristã não tem que se achar enfeitada por coisas mais materiais, mas sim pelas realidades espirituais de suas boas ações, o que não proíbe que ela se enfeite, né? Não é isso. A questão é que ela não acha entrando na igreja, né? E todo mundo vai parar para ela orar, né? E agora eu chamei a atenção, não é dessa forma, né? Foi Savonarola, um dos pré-reformadores, né? Que estava padre de uma paróquia na Itália, e havia a esposa do governador da região que fazia questão de chegar atrasada nas missas. Ela fazia de propósito. Porque quando ela entrava com aqueles vestidos bem espalhafatosos, né? Da corte, e entrava acompanhada dos pajens, e a missa tinha que parar. Não tem jeito, né? Então, o Savonarola assumiu a paróquia e viu aquilo num primeiro domingo, no segundo domingo, no terceiro domingo, quando ela chegou, ele falou, acaba de chegar o diabo. Acabou a missa, ele teve que fugir, porque o marido mandou catar ele e matar onde ele estivesse. Ele não podia falar aquilo da norma, mas ele disse, para mim, não passa do próprio diabo, né? Vestido numa figura de mulher. Veja que as irmãs são maravilhosas, não tem nada a ver, né, com esse tipo de mulher, mas tem de tudo, né? Nesse mundo tem de tudo. Então, nos primeiros cultos cristãos, irmãos, porque Paulo agora vai prosseguir e escrever para Timóteo na questão que envolve a oração, e é nesse contexto da oração que ele muda a sua ótica, né, da participação da mulher que ora para a mulher que ensina. Os primeiros cultos cristãos seguiam, sem dúvida, a forma judaica de cultuar. Os primeiros cristãos foram judeus, isso era inevitável. Então, com toda certeza, no mesmo ambiente, não é? Mesmo em ambientes pagãos, como o de Corinto e o de Éfeso, que era onde Timóteo, né, estava agindo, mesmo nesses ambientes, por certo, quando as congregações cristãs se reuniam para orar ou para fazer o culto, se sentavam separados, homens de um lado e mulheres de outro, porque era assim no judaísmo, né? Ele pede, então, que elas aprendam em silêncio. Aprender em silêncio é complicado, mas, para enfatizar a modéstia das mulheres, ele diz a elas que elas aceitassem receber o ensinamento em silêncio. Também é preciso atentar, irmãos, para o fato de que a situação aqui, sem dúvidas, está presa a uma questão de contexto e o assunto está se referindo a marido e mulher. É fácil entender que a preocupação de Paulo é entre marido e mulher, e por isso ele faz essas recomendações. Então, há uma transição do como a mulher deve orar para como a mulher cristã deve aprender no contexto da oração, isto é, como ela devia obter as informações pertinentes à fé, especialmente do seu marido. Mas é claro que isso não pode ser levado a pé da letra, porque havia situações em que a mulher era cristã e o marido não. Como é que ela ia se aconselhar com ele nesse aspecto, né? Não se proíbe falar, não está se proibindo as mulheres falar. Por quê? Em 1 Coríntios 11, de 13 a 16, Paulo ensinou que as mulheres deviam cobrir a cabeça quando oravam ou profetizavam, isto é, quando pregavam. Ninguém prega e ninguém ora sem falar. E na igreja de Corinto as mulheres pregavam, faziam profecias, então, por isso tinha que cobrir a cabeça. Portanto, não havia uma proibição de falar em todo o aspecto, às vezes na maneira como algumas denominações entendem, né? Onde a mulher não tem voz ativa no culto nenhuma, não pode ensinar homens só quando é criança, e etc. e tal. Ele comparou a mulher de cabeça descoberta com a mulher de cabeça rapada, que em Corinto e Éfeso era comum nas mulheres lésbicas, que nessas cidades não escondiam essa sua situação, mas que não podia ser uma prática da mulher cristã. A mulher, às vezes, convertida, estou liberta em Cristo, não estou mais presa a tradições, a isso, aquilo. Se eu quiser raspar minha cabeça, eu raspo, se eu quiser me vestir assim. E aí Paulo diz, não é assim que a banda toca, né? Você tem que ter um certo cuidado por causa das pessoas que estão ao seu redor, né? Eu gosto muito de acompanhar essas coisas que acontecem no mundo, e vez por outra eu leio artigos muçulmanos, né, sobre mulheres cristãs. É muito complicado, irmãos. Alguns chegam a dizer, não,
há muitas mulheres que são atraídas pelo cristianismo, vejam só, há muitas mulheres que são atraídas pelo cristianismo para poder tomar banho na praia de biquíni. Que coisa pavorosa, né? Quer dizer, você se torna cristã para poder usar biquíni, até onde que chega o pensamento dessas pessoas. Então é preciso atentar para um contexto que, por ser um contexto que não era o mesmo, não é? Em todos os lugares, de forma que num ou outro contexto uma verdade tinha de prevalecer, o que prevalece sobre tudo é o que Paulo escreve em Gálatas 3:28. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há mais homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Enfim, o status da mulher em Cristo é o mesmo status do homem, e homem e mulher no contexto cristão precisamos todos nós tomarmos os devidos cuidados, né? Na maneira de falar, na maneira de se trajar, na maneira de fazer o culto, etc, etc, etc. Que Deus nos ajude e parabéns, irmãos, que aqui na nossa igreja vocês são maravilhosos, né? Fiz aqui a minha média e tal, etc. Agora vocês estão rindo, né? Estavam todas assustadas, né? Que Deus nos abençoe, irmãos, que a palavra do Senhor continue, não é? Nos orientando da forma a mais sábia que pode existir, que é a orientação da palavra do Senhor. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado pelos teus servos aqui presentes, pelos que nos acompanharam pela internet, pelos pedidos aqui colocados no teu altar de graças. Ó Deus, que eles sejam respondidos conforme os teus propósitos, porque eles são perfeitos e misericordiosos. Que voltemos para as nossas casas, não da mesma forma como nós chegamos, mas com mais esperança, com mais alívio, com uma visão melhor, Senhor, das coisas que estão nos cercando, mas que estão sob o teu controle. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Que agora a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a consolação do Espírito Santo estejam com vocês, que estiveram conosco nesta noite, com aqueles que acompanharam o culto pela internet e com todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, agora e para sempre. Amém. (36 irmãos aqui presentes na nave, né? Mas com mais o pessoal aí por fora, nós tivemos aí 150 pessoas aí, embaixadores, mensageiras, né? Hoje teve aí a despedida aí da família do pastor Anderson. O pastor Anderson está se mudando lá para baixo. O pastor Anderson se tornou no bibliotecário do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, lá na Tijuca. Muito bom, né? Isso é muito bom. Mas ele precisa mudar-se para lá, porque fica longe, né, se deslocar. Eu sei que dei aula lá há 15 anos, e para estar às 7 horas da manhã lá, não era brincadeira não, né, morando aqui em Campo Grande. Tem um menino também que se levanta pela manhã, mas com isso eles vão nos deixar, né, vão ter que fazer parte de outra igreja, mas temos a certeza que o Senhor vai continuar os acompanhando nessa nova vida. Amém.